Boa noite a todos. E realmente, né? Nós cantamos, declaramos canções de amor a Deus, rendido estamos ao pé da cruz. Sabe o que eu fico pensando? Às vezes a gente pensa assim, né? O que prendeu Jesus na cruz? Foram os cravos? Não, né? Foi o amor, né? Foi o amor que prendeu ele na cruz. O amor dele por mim e por vocês, né? Então vamos orar. Pai querido e Pai amado, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nesse momento, Senhor, nós te pedimos perdão pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados, ó Pai, em nome de Jesus. Te louvamos e te agradecemos pelo preço que o Senhor pagou, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, nesse momento, Senhor, sabemos que o Senhor está aqui, sabemos que o Senhor está caminhando entre nós e que o Senhor possa trazer revelações para nós, porque nesta noite, Senhor, eu sei que o Senhor vai nos confrontar, Senhor. O Senhor vai trazer à tona tudo aquilo que está escondido, Pai, porque nós queremos ser totalmente livres, Senhor. Nós não queremos carregar fardos desnecessários, Senhor. Nós queremos essa liberdade que o Senhor pagou na cruz pelas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. O que o Senhor me constrangeu, porque toda palavra dele nos constrange, né, a todos os instantes, é uma palavra, substituição. Ele no meu lugar. Sabe o que é engraçado? Que essa palavra Deus me deu ela já faz muitos anos mesmo, eu nem lembro quanto tempo faz que Ele me deu essa palavra. E essa palavra estava guardada. E Deus tem falado comigo já faz umas 3 a 4 semanas sobre Isaías 53. E depois, quando eu vi que eu ia pregar, eu fiquei à procura, tentando, porque eu gosto de falar com Deus assim, Senhor, me dá uma palavra que o Senhor quer que eu leve verdadeiramente. Só vinha essa passagem de Isaías 53, mas eu falava, mas Isaías 53 eu estou estudando, não é para me pregar sobre ele. E eu fui mexer lá nas coisas em casa, procurando os documentos, e eu vi nas minhas coisas essa palavra. Aí também fiquei teimando, a palavra estava guardada, eu fiquei teimando, falei assim, não, ainda não é essa que o Senhor quer que eu prego, vou pensar. Gente, antes de ontem, eu falei, olha, vou pegar aquela palavra. Quando eu peguei a palavra, que eu fui conferir, é sobre Isaías 53. Olha como que o Senhor é maravilhoso, olha como que Ele nos guia diretamente. E tudo que Ele estava falando em Isaías para mim, Ele já tinha me dado uma palavra, olha, anos atrás, que é sobre a substituição. Vamos abrir mesmo nosso coração, vamos deixar ele limpo para o Senhor entrar hoje e falar com cada um de nós. Porque Ele tem grandes coisas para nós, nós temos grandes coisas para alcançar através dEle, né? Mas se nós estivermos entupidos de lixo, de coisas desnecessárias, nós não temos espaço para Ele trabalhar, para Ele habitar e encher. Então, vamos nos esvaziar, vamos estar abertos para ouvir, para entender, e que o Espírito Santo derrama sobre a vida de cada um o discernimento e a sabedoria, em nome de Jesus. Então, olha, meus queridos, a cruz não foi apenas um lugar do culpado, ela não foi apenas o lugar de um culpado, ela foi uma troca. Ela foi uma troca. O inocente no lugar do culpado, o santo no lugar do pecador. Foi isso que Jesus fez. A justiça divina, ela determina que o pecado não pode ficar impune, mas a misericórdia permite a substituição. Adão, ele entregou a natureza santa a Satanás. E Deus não trabalha na mente do homem. Ele já tem um plano formado. Eu sei que nós já ouvimos, acho que milhões de vezes, do plano da salvação, do plano de Deus. Mas nós nos cansamos de ouvirmos novamente, porque sempre tem um renovo, né? Ele está sempre nos lembrando, eu tenho um plano, eu criei um plano, mesmo antes de você existir, eu criei um plano pela sua vida. E é isso que Ele fala para nós nessa noite.
Então, se um homem entregou a natureza santa a Satanás, somente um homem poderia resgatá-la. Só um homem poderia resgatá-la. E Jesus Cristo, ele foi o nosso fiador. Ele é a nossa garantia de que as promessas divinas se cumprem em nossas vidas. Ele é a nossa garantia. Então, em Isaías, se puder projetar, por favor, é Isaías 53, do 1 ao 12, por favor. Vou lendo aqui na minha versão. Vou ler ali que assim vocês acompanham também. Quem creu na nossa mensagem e o que foi revelado, o braço do Senhor. Ele cresceu diante dele como um broto, tenro e como a raiz de uma terra seca. Ele não tinha nenhuma beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia na sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Como cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha fica muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem da sua geração se importou? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa das transgressões do meu povo foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos na sua morte, embora não tivesse cometido violência, nem houvesse engano algum na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa. Ele verá a sua descendência e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. O meu servo justo justificará e muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, pois derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, porque ele levou o pecado de muitos e pelas transgressões intercedeu. Amém. Vocês se sentem constrangidos com essa passagem? Eu me sinto constrangido e feliz. Essa passagem de Isaías, do profeta Isaías, ele escreveu por volta dos 700 anos antes de Cristo, em um período de instabilidade política, ameaças de império como a Síria, corrupção espiritual em Judá e distanciamento de Deus. O povo naquela época estava vivendo isso. E o povo esperava o quê? O Messias. Eu fico pensando assim, o que será que eles imaginavam do Messias? Hoje, quando nós pensamos, nós já temos um conhecimento, mas aqui foi profecia, foi coisas que estavam falando do futuro, nós também ouvimos coisas do futuro. Então, eu fico pensando assim, eu acho que eles esperavam o quê? Um homem forte, um político, um libertador militar? Mas não. O que veio foi algo chocante. O Messias viria como servo sacrificial.
Isso foi totalmente contrário às expectativas da época. E hoje? Quais são as nossas expectativas? Será que se acontecer o contrário daquilo que nós esperamos, como que nós ficaremos? Estaremos pensando assim, isso não foi por acaso? Foi propósito? Porque enquanto eles esperavam um homem forte, um homem que ia libertar, veio um servo. Isso é propósito. E quando as nossas expectativas não batem com aquilo que está acontecendo, com aquilo que vem para nós? É propósito ou não? Nós conseguiríamos pagar essa dívida? Não. Jesus Cristo pagou. Glória a Deus. Ele pagou. Somos eternos devedores dele. Existe coisa melhor do que dever a Cristo? Sabe o que eu acho mais incrível? É que nós somos devedores, mas ao mesmo tempo nós somos livres. Nós somos livres. Ele sofreu por mim e por você. Como eu e você estamos vivendo para Ele. Como que nós estamos vivendo para Cristo? Eu e você ficamos livres porque a misericórdia e a graça veio de graça. Veio de graça porque Ele tomou o nosso lugar. Somos livres para escolher quem e o que faz morada em nós. E muitas vezes nós substituímos Jesus. Aqui em Isaías tem o versículo que fala assim, e ele não tinha, deixa eu voltar aqui. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Eu andei pesquisando, mas eu acredito que essa é a única passagem que fala da aparência de Jesus. Existem muitos quadros, eu lembro, desde pequena, minha mãe tinha imensos quadros espalhados pela casa, representando, né? Era Jesus nos lírios do campo, era as passagens bíblicas, tinha enorme. Meu pai tinha uma Bíblia, que ela era a vida de Jesus, então ela tinha umas fotografias, a coisa mais linda. Aquilo era algo que você olhava assim e falava, uau, mas aqui fala que não. Então, os grandes pintores fizeram retratos, faz a pintura de Jesus, dentro daquilo que eles imaginam que seja. Como que nós imaginamos que é Jesus? Depois que eu li essa passagem aqui, eu falo assim, ele era um homem comum. Ele era um homem comum. Mas o que ele representava, o que ele fez, não teve nada de comum. Nada de comum. E eu lembro que quando Deus falou comigo sobre essa palavra, eu estava na casa, eu já estava aqui em Portugal e eu fui visitar minha mãe. E eu estava deitada até na sala dela, no sofá, e fiquei olhando as paredes dela. Tinha quadros lá que até eu tinha dado para ela. Eu fiquei pensando,
de tudo quanto é santo, quadro de tudo quantas coisas. E aí veio essa palavra, substituição. Eu estou substituído por esses quadros. Eu estou substituído pela idolatria. Então eu fiquei pensando, eu falei assim, Deus, quanto tempo que eu fiquei te substituindo na minha vida? E vamos ser sinceros, hoje a gente não continua fazendo isso? Se nós pararmos para avaliar as nossas vidas, em muitos momentos nós substituímos Jesus. Nós substituímos Jesus. E Deus me deu essa palavra lá, há muito tempo. E me constrangeu. Eu trouxe o meu passado, trouxe o meu presente. Orei, o Espírito Santo falou comigo, entreguei. E novamente Ele traz de novo, de uma maneira assim incrível e diferente ao mesmo tempo. E foi exatamente aquilo que Ele queria que eu trouxesse para vocês hoje. Muitas vezes, a gente às vezes pensa, eu sei que tem pessoas que falam assim, mas eu não substituo Jesus. Sabe quando foi para mim aceitar Jesus? Quem veio primeiro para a igreja foi meus filhos. E eles, com os líderes deles, ficavam toda hora, quando dava no final, que tinha o apelo, eles ficavam desesperados para que eu levantasse a minha mão para aceitar Jesus. Aí eles falavam assim, mãe, a senhora não vai lá na frente? Eu falava, não, eu já aceitei Jesus, Jesus já está em mim. Jesus já está em mim. E foi bastantes cultos assim. Até que um dia ele me pegou de jeito. E falou direto comigo. Quando eu me vi com a mão levantada, eu quis puxar minha mão. Eu falei, eu não vou lá, né? Eu já te aceitei. Ele falou, então já que você me aceitou, vai lá em cima do meu altar e sela. Eu vou. Aí quando eu olhei para o lado, estava meu marido também de mão levantada. Então, nós viemos juntos, e meus filhos ficaram, não entendi, em festa. Mas depois, o Espírito Santo vai trazendo para a gente. E hoje eu entendo a importância, porque muitas vezes nós pensamos que aceitamos Jesus, mas esquecemos de selar isso. E eu batalhei quanto isso, porque na minha mente eu já tinha Jesus, eu já acreditava em Jesus, eu sabia quem era Jesus. Só ignorância, gente. Não, ignorância não é muito forte, né? Olhos espirituais fechados, mente espiritual fechada. E é isso que o Senhor faz. Sabe como que nós substituímos Jesus? Muitas vezes substituímos radicalmente. E muitas vezes vai de mansinho. De mansinho. Até não ter mais espaço para Ele. E nem nós percebemos o que fazemos. Se nós não vigiarmos, não cumprirmos a palavra, nós nem percebemos que não há mais espaço para Jesus na nossa vida. Nós nos enganamos com mentiras e historinhas que temos Jesus. Mas não damos espaço para Ele em nós. Nós substituímos Jesus quando nos apoiamos em estrutura pessoal fundamentada nas coisas naturais, como na nossa saúde, família, finanças e sucesso, e muitas outras coisas. Isso aqui são só detalhes. Só detalhes. Em achismo, em crenças limitantes, em tabus, em religiosidade. Tudo isso nós colocamos no lugar de Jesus. E aí nós nos apoiamos em coisas naturais, colocamos Jesus de lado, aí quando vem as adversidades, as pressões, as perseguições, as necessidades, essa estrutura desmorona. Desmorona. Assim sofremos, pois não estamos apoiados em Jesus. Sabe por que sofremos? Sofremos porque nós substituímos o insubstituível.
Quantas vezes nós apegamos em N coisas e esquecemos do principal. E muitas vezes o Espírito Santo ainda insiste ali e a gente às vezes continua fugindo. Porque acredita que podemos dar jeitinho, que podemos fazer da nossa maneira, que aquilo que os nossos olhos vê, que os nossos ouvidos escutam é mais importante, é melhor. Quando trocamos Jesus por uma estrutura pessoal, enfraquecemos e muitas vezes aceitamos as ofertas de Satanás. Quando nós estamos fracos, Satanás aparece, prepara aquele prato maravilhoso, porque ele já nos conhece também. Ele já sabe das nossas fraquezas, ele já sabe das nossas limitações, ele sabe das nossas dificuldades. Aí ele prepara aquele prato bonito, aquele prato enganoso. O que Satanás oferece propositalmente é para nos dar prazer, mas também nos leva à morte espiritual. Em João, no capítulo 8, no versículo 34, Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. A gente vive sem pecar? Vocês vivem sem pecar? Deus sabe que não. Mas a importância de não se viver em pecado. E muitas vezes a cilada te põe em uma vida de pecado, em uma caminhada de pecado. O pecado, ele promete prazer, mas traz desgosto. Ele promete liberdade, mas escraviza. Promete vida, mas mata. O pecado muitas vezes mostra-se inofensivo, mas destrói os relacionamentos, define a alma e empurra as vítimas direto para o inferno. Direto para o inferno. Ao substituir Jesus, perdemos a oportunidade de Cristo, que Cristo nos deu, que é viver em plenitude. Quem quer viver em plenitude aqui? Todos nós queremos, né? É uma promessa, é um direito nosso. Né, Ana? Libertando-nos do pecado e tendo nos tornado servos de Deus e não de uma estrutura pessoal. Nós temos que ser servos de Deus, não servos de uma estrutura pessoal. A estrutura pessoal nos leva ao erro. A estrutura edificada em Jesus nos leva à plenitude, por fim à vida eterna. Jesus nos substituiu para que pudéssemos viver na sua plenitude. Jesus já nos substituiu. João 1,16, todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Sabe o que é plenitude? É o estado de quem é inteiro, é o estado de ser completo, é o estado de estar na totalidade. É o estado de estar na totalidade. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo do 7 ao 10. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo a morrer de Jesus,
para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Nós temos revelado a vida de Jesus em nosso corpo? Temos revelado? A plenitude não vem pelo fato de ter coisas, mas de ter a certeza de que temos um Deus que proporciona tudo. Nós temos que ter essa certeza, porque senão nós nos sufocamos, nós nos afogamos de tanto que as coisas que o mundo oferece. Viver em plenitude é ser feliz, independente do momento, e ter a certeza que não estamos só. Deus está conosco. Quem aqui tem a certeza que Deus está com você? E que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Temos que declarar isso sempre para nós mesmos. Querem alcançar a plenitude? Acho que todos nós queremos, né? Todos nós queremos. Para alcançar a plenitude, é preciso nos esvaziar do que colocamos no lugar de Jesus. Pensa em algo agora. Fecha os seus olhos e pensa. Pensa em algo. O que você tem colocado no lugar de Jesus? Pensa. Que o Espírito Santo traga à tona. É o pecado? É a dor? É culpa? É medo? São feridas não curadas? São os desejos da carne? É a fofoca? É a mentira? É o desvalorizar o outro e valorizar a si mesmo? É olhar para os erros do outro, esconder os próprios erros e falhas? Vamos pensar, deixa o Espírito Santo te revelar. Que hoje nós vamos vir para o altar e vamos trocar com Jesus. Nós vamos entregar para Ele aquilo que está ocupando o espaço dEle nas nossas vidas. E o espaço dEle tem que ser total. Total em nossas vidas. Que o Espírito Santo pode trazer a cada um agora. Que o Espírito Santo revela. Não deixa nada oculto. O que hoje nós temos para entregar para Jesus? É falta de perdão? É a ira? É a impaciência? A ansiedade? A depressão? Jesus, Ele foi o nosso cordeiro sacrificado.
palavra viva. Tua presença. Vamos fazer uma troca com Jesus hoje. Vamos falar para Ele: vem, Senhor. Assuma o seu lugar em nossa vida. Provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus, em nome de Jesus, Pai querido. Aqui, Senhor, seus filhos, Pai. Santo Espírito, és bem-vindo Tem aqui. tomado seu lugar em nossas vidas, Pai. Lugar, encher este lugar. Aos pés da cruz, É o se rendendo, Pai. desejo Aos pés da cruz, do ó meu Deus. coração. Pai, precisamos de cada um agora, Senhor. Dados O Senhor por sabe, Deus glória. querido, o que eles trouxeram para o seu altar nesse momento, Pai. O Senhor sabe, Pai, o que eles trouxeram, Deus. Não, Pai. Que o Senhor possa perdoar nessa noite, Senhor. Que o Senhor possa curar, Pai. Que o Senhor possa trazer a paz, uma nova vida, Senhor. Identidade, Pai. Porque quando nós colocamos algo no seu lugar, nós tiramos a nossa verdadeira identidade que vem de Ti, Senhor. Então, Pai, restaura agora as identidades, Senhor. Restaura a identidade de cada um dos Teus filhos que está aqui nessa noite, Pai. Restaura, Senhor. Restaura a identidade, Pai. Restaura, Senhor. Mostra para Ele, Pai. Mostra para cada um deles, ó Deus. Que liberta o meu Sua vontade, ser Senhor, é perfeita e agradável. Restaura cada identidade, Senhor. Porque em Ti, Pai, nós somos vencedores. Em Ti, Pai, nós somos perdoadores. Em Ti, Pai, nós cremos, Senhor, que todas as enfermidades e doenças o Senhor levou na cruz, Pai. Em Ti, Desejo do meu coração. nós sabemos, independente daquilo que estamos passando, Senhor, nós somos felizes, nós temos paz. Pai, em nome de Jesus. Aceita, Jesus, o que eles estão entregando no Teu altar, Pai. Aceita, Pai. Eles estão se esvaziando, Deus querido, para ser espaço só seu. Então, em nome de Jesus, toca em cada um, Senhor. Toca, Pai. Oh, Deus, visita o lar também, Pai. Visita o lar, visita os familiares, oh Deus. Pai, que a identidade seja fortalecida, Senhor, para que nós falamos não à estrutura pessoal, nós falamos não e sim a Jesus, para que sejamos cheios do Teu Espírito Santo, para que nós possamos refletir o amor de Jesus, aquele amor que sustentou Ele numa cruz pelas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar
incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti, meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Olha para quem está do seu lado e fala assim: não permita que nada ocupa o lugar de Jesus na sua vida. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com vocês em todo tempo e lugar, em nome de Jesus.